Olá, meninos e meninas. Lembra que os neornites se dividiam em dois grandes grupos, os paleognatas, com os avestruzes e emas, e os neognatas. E dentro dos neognatas surgiram dois grandes ramos, os galoancere, que tem as galinhas, os patos e os gansos, por exemplo. E dentro desse grupo também tem o maior grupo dos aves modernos, que é os neoaves. E hoje a gente vai falar sobre os neoaves, que a gente não explorou ainda. E o grupo é gigantesco. E só para deixar claro, como esse grupo é muito grande, para não ficarmos aqui até amanhã falando sobre ele, vou apresentar rapidamente os primeiros 10 dos 11 grandes clados normalmente reconhecidos dentro dos neoaves. Tem outras formas de apresentar isso aqui, mas esse jeito é bastante famoso. E o último grupo, número 11, que é os teluraves, ele é tão grande e diverso que vai merecer um vídeo inteiro só para ele. Então, a classificação dos neoaves, e especialmente dos teluraves, é baseada principalmente em estudos moleculares, ou seja, na comparação do DNA das aves vivas hoje. E, na verdade, alguns também extintas que sobraram DNA. E esses clados sofreram várias mudanças nas últimas décadas. E não tem como eu falar de todas as espécies, nem de todos os gêneros ou famílias dessas aves, são milhares. Eu nem sei todos de cabeça e alguns desses grupos são gigantescos, então vou escolher alguns exemplos representativos de cada clado. E se algum grupo chama a sua atenção, você gostou, ou sei lá, por alguma razão, você pode procurar mais informações na literatura científica ou mesmo na internet, porque muitos deles dariam um vídeo inteiro só para eles. Aliás, falando isso, eu estudei esses clados antes de gravar esta aula e vou te contar que deu bastante trabalho. Eu tô até com uma colinha aqui comigo para lembrar a ordem que eu quero falar. Mas os neoaves, então, representam cerca de 90% ou 95% de todas as espécies de aves vivas atualmente. Entre os primeiros grandes ramos encontramos os strisores. O primeiro grupo é um grupo que inclui, por exemplo, urutau, andorinhões e as maravilhosas beija-flores. Então, os andorinhões lembram bastante de andorinha, mas não são parentes próximos geneticamente. E quando organismos diferentes evoluem características semelhantes de forma independente, a gente chama isso de evolução convergente, que eles convergem para uma característica parecida. Em outras palavras, então, duas linhagens podem chegar à mesma solução, ou parecidas, sem ter herdado essas características de um ancestral comum recente. Tem vários exemplos disso na natureza. Os urutaus também são espetaculares. Durante o dia eles ficam bastante imóveis sobre galhos secos, parecendo literalmente um pedaço de árvore, vários deles. E a camuflagem é tão boa que muitas pessoas passam por eles sem perceber, né? E quando anoitece, essas fantasmas da floresta, elas ganham vida e saem caçar insetos. São bem legais os urutaus. E os beija-flores ou colibris são aves extraordinárias, vocês já conhecem eles. Eles conseguem bater as asas em velocidades impressionantes. Eles pairam no ar e podem até voar para trás. A maioria das espécies se alimenta principalmente de néctar, embora podem também capturar pequenos insetos. E uma das coisas mais inesperadas dos strisores é que os beija-flores fazem parte desse grupo. À primeira vista, eles parecem completamente diferentes dos outros pássaros, por exemplo, urutaus. Mas os estudos de DNA mostram que seus parentes mais próximos
são iguais. E isso nos lembra que a evolução nem sempre produz parentes parecidos. Às vezes, ela transforma uma linhagem de forma tão radical que a relação só fica evidente quando analisamos a genética, porque a característica morfológica é razoavelmente diferente, mesmo que eles sejam bastante parentes. O próximo grupo é Echiornites, o nome que em latim significa algo como aves da água, e esse grupo reúne várias linhagens adaptadas à vida aquática. E aqui encontramos os pinguins, por exemplo, que trocaram o voo pela natação e suas asas foram transformadas em estruturas rígidas semelhantes a nadadeiras, tornando-os alguns dos melhores mergulhadores do reino animal. No passado, existiram espécies gigantes de pinguins que podiam ultrapassar 2 metros de altura e pesar bem mais de 100 quilos. E apesar de sua aparência desajeitada em terra, debaixo da água, os pinguins são nadadores incrivelmente ágeis, capazes de perseguir peixes, lulas e crustáceos com uma eficácia bastante grande. E nesse grupo também a gente tem os albatrosses, são especialistas do voo oceânico, capazes de percorrer enormes distâncias aproveitando os ventos sobre o mar. E algumas espécies estão entre as maiores aves voadoras da atualidade, com envergaduras que podem ultrapassar pelo menos 3 metros. Não sei se chega a 4 metros, mas é bem, bem grande. Também tem as garças, especializadas em capturar peixes e outros animais em águas rasas. E elas são famosas mundialmente por sua elegância. Ele tem um pescoço longo em formato de S e é excelente para caçar em ambientes aquáticos. Bem famoso, né, a garça. Depois tem as cegonhas, famosas no folclore europeu, pelo menos por supostamente trazerem os bebês humanos. Na realidade, eles são grandes aves pernaltas que costumam viver próximas a áreas úmidas e se alimentam de peixes, anfíbios e pequenos vertebrados em geral. E para os meus filhos, eu contei a verdade sobre as cegonhas desde pequenos, mas cada um faz do seu jeito. Mas eu sei que os professores gostaram bastante, porque meus filhos faziam questão de explicar para todos os colegas de onde os bebês realmente vêm. E aí o professor não precisava muito explicar para a galera da escola. Mas tudo bem. Também tem os pelicanos, famosos pelo grande saco debaixo do bico, usado para capturar peixes. E algumas espécies pescam de forma cooperativa, cercando cardumes em grupo. E o bico grande dele, ele tem como armazenar vários litros de água antes de ser esvaziado. E próximo grupo nosso é Phetontimorphi, um grupo pequeno que inclui os rabos de palha, acho que chama rabos de palha oceânicos, e curiosamente esse é um exemplo de como os estudos moleculares mudaram nossa compreensão da evolução das aves, porque durante muito tempo os rabos de palha foram classificados próximos aos pelicanos, por características, né, morfológicas, mas hoje sabemos que pertencem a uma linhagem diferente. E esse grupo também inclui aves um pouco mais peculiares, como cagu, da Nova Caledônia, né? Nova Caledônia, e essa espécie já foi muito mais abundante, mas sofreu forte declínio porque houve caça por suas pernas ornamentais lindas, muito então apreciadas para decorar chapéus
femininos durante a era vitoriana, principalmente. E foi péssimo, né, para essa espécie. E depois tem o gruiformes, que reúnem aves terrestres e de áreas úmidas, como saracuras, frangos de água e grous. As saracuras são aves bastante características, fácil de reconhecer, com bico comprido, que vivem escondidos na vegetação densa de brejos e matas úmidas, e geralmente são mais ouvidos do que vistas e costumam correr rapidamente pelo chão. Eles são bem rápidos. Os frangos de água frequentam lagoas e áreas alagadas, e eles nadam e caminham sobre a vegetação aquática. Algumas espécies são bastante coloridas. Já os grous são aves altas e elegantes e famosas por elaboradas danças de cortejo e por longas migrações. À primeira vista, é bastante fácil de confundir com garças ou aquele tuiuius, que se chama. Embora não são parentes próximos. Os grous não ocorrem normalmente no Brasil. Portanto, se você encontrar uma ave pernalta por aqui, provavelmente não será um grou. Provavelmente é uma garça ou uma cegonha, talvez. Já os charadriformes, próximo grupo, são um dos maiores grupos de aves costeiras e limícolas, que chamam, ou seja, aves que vivem em praias, margens de lagos, brejos e campos úmidos. O grupo inclui diversas aves marinhas, como gaivotas, maçaricos, 30 reis e quero-queros. As gaivotas são aves oportunistas que vivem próximos ao mar, normalmente, mas pode ser lagos e rios. Tem que ter água meio perto, em geral, alimentando-se de em geral, grande variedade de alimentos. Se você já esteve perto de uma praia ou de um grande lago, provavelmente já ouviu seus chamados lá característicos. E eles comem qualquer coisa. Às vezes, se você está disperso, ele cata seu hambúrguer e engole já e vai embora. Os maçaricos possuem bicos geralmente longos e finos, usados para procurar em pequenos invertebrados em geral, na areia e na lama. E os 30 reis são grandes voadores excelentes e mergulham na água para capturar peixes. E eles também são chamados de andorinhas do mar, devido ao formato elegante das asas e a cauda bifurcada, que lembra bastante a de uma andorinha. Difícil separar esses dois, muitas vezes. E já os quero-queros são aves terrestres muito comuns em campos e áreas abertas, e eles são famosos por defenderem agressivamente seus ninhos, porque os filhotes correm pelo solo logo após de nascer e os pais precisam permanecer sempre atentos para protegê-los. E vocês já sabem quem eu quero, é fácil de reconhecer. E eu mesmo já fui atacado por um quero-quero. Como um bom gringo desatento, eu não fazia ideia de que eu estava passando perto demais do ninho, quando era novato aqui no Brasil. E a mamãe ou o papai quero não estava nem aí para o fato de eu ter quase 1,90 de altura e ancestrais vikings. Porque essa ave corajosa, de menos de meio quilo, me atacou. Mas eu aprendi a lição: quando o assunto é família, melhor não chegar muito perto. E alguns charadriformes se parecem tanto com pinguins que foram eles os donos originais do nome pinguim. Um exemplo famoso é o aral gigante, Pinguinus impennis, que é uma ave incapaz de voar que habitava as costas rochosas do Atlântico do Norte. E lembra, pinguim só tem no Polo Sul. E apesar da aparência impressionantemente semelhante à dos pinguins modernos, ela pertencia a um grupo completamente diferente de aves. As semelhanças surgiram por evolução convergente de novo, como ambas as linhagens se adaptaram à vida marinha e à captura de peixes por mergulho.
eles acabaram evoluindo corpos muito parecidos, com barriga, os dois, barriga meio branquiçado, costas escuras, postura ereta em terra e asas modificadas para ter um impulso bom debaixo de água. E quando os exploradores europeus encontraram os verdadeiros pinguins no hemisfério sul, acharam eles tão semelhantes àquele aral gigante que acabaram usando o mesmo nome para eles. Então, em certo sentido, o primeiro pinguim não era um pinguim. E, infelizmente, aquele aral gigante maravilhoso foi caçado até a extinção pelos seres humanos no século XIX e tornando-se um dos exemplos mais famosos de convergência evolutiva e de extinção causada pela ação humana. Então, tinha um tipo de pinguim também nos mares do norte do planeta e não só no sul. A evolução convergente acontece, se a gente vai explicar ele um pouco, quando grupos diferentes evoluem características parecidas de forma independente, geralmente porque enfrentam desafios ecológicos semelhantes. E isso pode confundir os biólogos, se você for pensar, porque algumas características parecem indicar parentesco próximo, quando na verdade surgiram mais de uma vez na evolução. Por isso, nem toda semelhança é uma sinapomorfia. No caso dos pinguins e da aral gigante, por exemplo, ambos evoluíram corpos adaptados ao mergulho, mas essa semelhança não veio de um ancestral comum com essas características. É um exemplo clássico, então, de evolução convergente. E outro exemplo clássico de convergência é asas, por exemplo, de insetos, aves e morcegos. Todos voam com asa, e até do pterodáctilo, né? Aquele réptil voador. Todos servem para voar, mas evoluíram de formas diferentes e de ancestrais diferentes. E as asas dos insetos surgiram de estruturas completamente distintas das asas dos vertebrados, enquanto as asas das aves e dos morcegos evoluíram independentemente a partir dos membros anteriores. A função é a mesma, mas a origem evolutiva é diferente. Isso pode confundir bastante, já confundiu muito. Hoje, muitas dessas confusões também é corrigido pela análise molecular, com DNA. Depois tem o próximo grupo, que é os mirandornites, que unem flamingos e mergulhões, que são aves, parecem muito diferentes, mas que são parentes próximas. Os flamingos são aves pernaltas também, famosas pela coloração rosada e pela alimentação por filtração, usando bico especializado para capturar pequenos organismos aquáticos. E a cor rosada vem dos carotenoides presentes na comida dele, em pequenos crustáceos e algas da dieta do pássaro. E os mergulhões são excelentes nadadores e mergulhadores, passando grande parte da vida em lagos e rios, onde pegam peixes e outros animais aquáticos. Uma característica que revela sua adaptação ao mergulho é a posição das patas, localizadas muito atrás no corpo posterior, o que torna eles excelentes nadadores, mas bastante desajeitados em terra. Então isso é uma característica também. Se você vê um pássaro que a pata está muito traseiro, provavelmente é nadador. E uma curiosidade interessante é que antes dos estudos moleculares, quase ninguém imaginava que os flamingos e mergulhões fossem parentes próximos. E os flamingos parecem mais relacionados a cegonhas ou garças, enquanto que os mergulhões lembram patos ou até talvez pinguins. E isso mostra como a evolução convergente, de novo, pode enganar quando você faz os estudos. Porque espécies pouco aparentadas podem acabar ficando parecidas quando se adaptam a modos de vida semelhantes, enquanto parentes próximos podem parecer completamente diferentes. Depois tem o próximo grupo, os columbimorphi, que incluem principalmente os pombos, aves encontradas em
praticamente todos os continentes, e apesar de muitas vezes serem vistos apenas como aves urbanas, os pombos ocupam uma grande variedade de nichos ecológicos e possuem uma impressionante capacidade de orientação, conseguindo encontrar o caminho de volta para seus ninhos a grandes distâncias. E foram usados como pássaros de mensagem, né, por muito tempo. E, curiosamente, Darwin utilizou diferentes raças de pombos domésticos para ilustrar a seleção artificial, porque quando ele observou como os criadores conseguiram reforçar certas características por meio de cruzamentos seletivos, ele percebeu como a seleção poderia produzir grandes mudanças ao longo do tempo, uma ideia que ajudou a inspirar sua teoria da evolução por seleção natural. E outro columbimorph famoso foi o dodó, uma ave incapaz de voar que vivia na ilha Maurício, no Oceano Índico, e sem predadores naturais, por milhões de anos, perdeu a capacidade de voo e não desenvolveu medo de grandes animais, diz a lenda, pelo menos. Após a chegada dos seres humanos no século XVIII, XIX, foi rapidamente levado à extinção pela caça e pela introdução de espécies invasoras, e tornou-se um dos símbolos mais famosos da extinção causada pelo humano. O próximo grupo é um grupo africano chamado os Mussofagotiformes, representados pelos coloridos turacos. Os turacos são aves famosas pelas cores bastante fortes, verde, azul, vermelha, e muito vivas essas cores. São excelentes escaladores de árvores e costumam se deslocar entre os galhos mais do que voando longas distâncias. E também encontramos as abetardas, grandes aves terrestres de campos e savanas. Algumas estão entre as aves voadoras mais pesadas do mundo, preferindo caminhar do que voar. E quando levantam voo, mostram que mesmo aves gigantes ainda conseguem conquistar os céus. O próximo grupo é os Cuculiformes, que pelo nome, né, se percebeu que inclui os cucos, e os cucos são famosos pelo parasitismo de ninho. Em muitas espécies, a fêmea coloca seus ovos no ninho de outras aves, que acabam incubando e criando os filhotes. Em alguns casos, o filhote do cuco nasce antes dos demais e pode até empurrar os outros ovos ou filhotes para fora do ninho, que então morrem, ficando com toda a atenção e alimento dos pais adotivos. E é uma estratégia reprodutiva bastante incomum, de certa forma, mas que permite aos cucos investir mais energia na produção de ovos e menos no cuidado parental, que na verdade são bastante espertos nesse sentido, né, os cucos. E o nosso último ramo hoje, representado por apenas uma espécie viva, que é o Pistocomiformes, difícil falar, grupo da jacu cigana, também chamada de huatzin, que é da Amazônia. Ela é tão peculiar que durante muito tempo os cientistas não sabiam exatamente onde colocá-la na árvore evolutiva das aves. Então a jacu cigana alimenta-se principalmente de folhas e possui um sistema digestivo em comum, com um papo enorme, onde ocorre a fermentação. Lembrando, em alguns aspectos, até mamíferos ruminantes, né? Vaca, por exemplo. Os filhotes também apresentam uma característica bastante legal, que eles possuem garras funcionais nas asas, garras, que usam para escalar galhos antes de aprender a voar. Isso provavelmente representa uma característica ancestral herdada dos primeiros ancestrais das aves. Você lembra o Archaeopteryx? Ele também tinha dedos com garras nas asas, né? E aves nas asas não têm garra, né? Eles só têm garras nos pés. Mas esses filhotes têm esses dedos com garra.
E depois é o seguinte, o maior de todos os grupos de neoaves é o Telluraves. Sozinho ele pega por volta de 70% de todas as espécies de aves vivas. E eu sei no vídeo passado que eu falei que esse seria o último vídeo sobre as aves modernas, mas realmente se eu começar a falar dos Telluraves agora, eu fico aqui mais 1 hora e eu também preciso preparar um pouco antes disso, porque é muito pássaro. Então vamos parar por aqui e deixar o maior grupo de aves do planeta para o próximo episódio. Se você gostou ou não gostou, comenta, e se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!